Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos aqui, né? Agradecendo a Deus por este conjunto, 10 anos, né? De louvor na presença do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor Joabe pela confiança, a oportunidade que ele nos concede em nos escalar. Também quero agradecer pela vida do nosso companheiro, né, presbítero James Barbosa, qual nós estimamos, né, sua família, irmã Elisângela, né, Alice, João. Também está aqui parte da família da minha esposa, né, minha tia está ali. Tia da minha esposa é minha tia também, né, irmã Miriam. Eu considero assim, irmão, né? E somos gratos a Deus por essa tão rica oportunidade. Quero deixar um versículo para meditação, Salmo 150, versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Continue nessa marcha, amém? Louvando ao Deus. Meus amados irmãos, sem mais delongas, convido a igreja para abrir a Bíblia no texto sugerido, Ezequiel, capítulo de número 37. Desde já, eu rogo as orações à igreja, sabendo das nossas limitações, mas que Deus é poderoso para nos conceder uma palavra nesta noite. Ezequiel, capítulo 37, um texto bem conhecido da igreja, não é? Diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Somente até aí para a gente meditar neste texto. Um texto pouco difícil. A gente pensa até que é fácil, mas quando a gente começa a meditar e vê que é um texto muito profundo, mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, Deus irá falar conosco, Deus irá falar com cada crente aqui em particular, amém? Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o profeta Ezequiel. Quem era o profeta Ezequiel? Ezequiel era um homem que, na verdade, era para que ele fosse sacerdote. Ele era filho de sacerdote, não é? E não era todos que poderiam ser sacerdote. Os sacerdotes, eles precisavam ser da descendência de Levi e da linhagem de Arão. E eles teriam que ser homens perfeitos fisicamente. E o trabalho do sacerdote era um trabalho nobre, né? O sacerdote, ele levava o povo a Deus. Ele apresentava o sacrifício a Deus e ele era um mediador do povo a Deus. Mas Deus achou por bem em
chamar Ezequiel para um outro ministério, o ministério de profeta. E o que faz o profeta? O profeta é o contrário do sacerdote. O sacerdote leva o povo a Deus, o profeta leva Deus ao povo. Os irmãos estão entendendo, não? O profeta é aquele que recebe a palavra, a mensagem, a resposta de Deus ao povo. E Deus assim achou por bem de levantar Ezequiel. O nome Ezequiel é o nome chamado Deus é forte, ou Deus fortalece. E no contexto em que se encontrava Ezequiel, um momento muito difícil para o povo de Israel, um tempo de apostasia. Ezequiel foi contemporâneo do rei Joaquim e do rei Jeoaquim, contemporâneo dos profetas Daniel e Jeremias, e Israel estava passando em um momento difícil, um momento de apostasia. O povo havia dado as costas para Deus, o povo havia esquecido dos milagres de Deus, de quanto Deus havia feito por Israel. Deus levantou a nação de Israel, meus irmãos, com o propósito de ser conhecido diante de todas as nações. Deus levantou o povo de Israel para que o povo, as nações, pudessem conhecer um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que comanda os céus e a terra. E nós vemos o agir de Deus, Deus sendo revelado através de Israel. No livro de Êxodo, se você puder abre a Bíblia, Êxodo no capítulo de número 15, no versículo de número 11, diz assim a palavra: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se passarão dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á em tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o povo haja passado, ó Senhor, que passe este povo que adquiriste. Veja, irmãos, que Deus se revelou a Israel de uma forma tremenda, fazendo ser conhecido diante dos povos, diante da idolatria das outras nações. Me lembro que quando Josué ele enviou os espias a Jericó, e os espias se instalaram ali na casa de Raabe, e Raabe já falara a respeito do Deus de Israel. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículo 9. E disse os homens: Bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis, amorreus, a Seom, a Og, e os que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, aleluia! Esse é o Deus que esta igreja serve, irmão. Este é o Deus que se revelou diante de Israel. Mas a Bíblia diz que nesse momento de Ezequiel, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegasse a Israel, destruíste os muros de Jerusalém, queimaram os portões, as portas de Jerusalém, invadiram Jerusalém e levaram o povo cativo. E agora Deus leva Israel a uma visão. No versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Veja, irmãos, aquele ambiente que Deus, ele leva Ezequiel. Deus o levou em um meio de um vale. Vale já não é um local muito propício. Vale é um lugar tenebroso, é um lugar de escuridão, é um lugar sombrio. E Deus leva Ezequiel ali àquele lugar, e por cima daquele lugar, Deus faz andar Ezequiel em meio àqueles ossos. E eram numerosos aqueles ossos. A Bíblia diz que estava cheio de ossos. O versículo 2 ele diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Aqueles ossos, irmãos, representava uma nação, representava um povo, o povo de Israel. Era a situação em que o povo se encontrava. Ossos secos, ossos sequíssimos. Mas interessante é que Deus, como um Deus de misericórdia, como um Deus que se compadece, como um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus é um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele disse a Jeremias: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com o povo de Israel. Ainda essa semana alguém disse que, meio a essa guerra que está havendo aí, disseram: Israel, o Israel de Deus é a igreja. Israel
Não tem mais jeito, Israel agora. Eu digo, como assim? Israel, não tem mais jeito. Irmão, a Bíblia diz, orai por Israel, prosperarão aqueles que te amam. Nós éramos jambuzeiro bravo. Israel é a oliveira de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira, irmão. E mesmo Israel não reconhecendo na sua totalidade, né? Na sua maioria, que alguns creram em Jesus, mas na sua maioria não creram em Jesus. Deus ainda tem um compromisso com Israel. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai subir. E depois a igreja, o Senhor vem buscar, o Senhor vem pelejar por Israel com a igreja. Na grande tribulação. Mas, meus irmãos, aquela visão do profeta em meio àquele vale, rodeando por ossos sequíssimos, Deus faz uma pergunta ao profeta. E Deus disse, filho do homem. Essa expressão, filho do homem, Deus usa a Ezequiel mais de 90 vezes na Bíblia. Ele diz, poderão viver estes ossos? E eu achei intrigante a resposta de Ezequiel, irmãos. Deus tem o homem certo na hora certa. É intrigante isso. Imagine um homem de Deus em meio a um vale cheio de ossos secos. Imagine se Ezequiel tinha dito assim, não tem mais jeito, Senhor. Não tem mais condição. Como Marta disse, né? Tem mais jeito não, já cheira mal. Talvez alguém aqui tenha dito isso em meio à sua situação, em meio ao seu lar. Talvez alguém aqui nem tenha nem mais orado. Ficou desesperançado. Mas fale como o profeta Ezequiel. O profeta disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. Irmão, essa resposta de Ezequiel, eu vejo com dois sentidos. Primeiro, submissão. Reconhecimento que Deus é soberano. Que Deus pode fazer todas as coisas. Que Deus, Ele não precisa de nada. Do nada, Ele faz. Do nada, Ele cria. Submissão. E a segunda coisa, fé. Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. Quem sabe Deus está falando com o crente aqui esta noite. Parece que está num vale, parece que está seco, sequíssimo. Parece que não tem mais jeito. Deixou até de buscar a Deus por aquele problema, por aquela situação, por aquele alguém. Parece que tu olha para alguém assim e diz, não tem mais jeito não. Mas tem jeito. Tem solução. Os ossos estavam sequíssimos.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmão, isso é para crente, viu? Lá no teu íntimo com Deus, lá no teu quarto fechado, só tu e Deus, profetiza. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Tu vai ver o que Deus vai fazer com alguém da tua família. Profetiza sobre estes ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Irmão, osso tem ouvido? Tem, irmão? Mas Deus faz ele ouvir. Aleluia. Oh, labaçu de canta, labaci de canta, labas. Oh, na labaci de canta, labas. Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós. Fala de restituição, irmão. Deus é aquele que dá vida. Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que restitui. Jesus disse: olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Vida com propósito. Vida com propósito. Aleluia. Glória a Deus. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, faça exatamente como Deus falou e vai dar certo. Não faça nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Faça exatamente. Na risca. O que Deus falou, faça. O que Deus mandou, o que Deus colocou no seu coração, obedeça. Vai dar certo. Ah, mas assim não deu certo. Com fulano, com Beltrano. Irmãos, Deus tem a sua maneira de trabalhar com cada um. Cada um Deus tem uma forma. Cada um Deus tem uma maneira. Deus curou o cego Bartimeu. Jesus perguntou assim: que queres que eu te faça? Não foi assim? Aí o cego disse: eu quero ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Mas teve outro cego que Jesus cuspiu na terra. Jesus fez lodo, untou nos olhos do cego. Deus tem a maneira de trabalhar com cada servo dele, irmão. Tem a sua maneira, tem o seu particular. Cada um Deus tem um mistério. Cada um Deus tem um propósito. Isso não quer dizer que um é mais do que o outro, não. É um particular de Deus. Está entendendo? É um particular de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Veja comigo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18.
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. A igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Cristo não é a cabeça? A igreja não é o corpo? E nós somos o quê? Membros deste corpo. Mas cada um tem a sua função, a sua maneira diante de Deus. Veja, irmãos, o versículo 19 diz: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Talvez alguém chegou aqui achando que não serve para nada. Talvez alguém chegou aqui, o inimigo falando: olha, você é desprezível. Você não tem valor nenhum. Para Deus você tem valor. O versículo 17, irmão, nesse texto: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Está vendo que cada um, Deus tem um propósito, Deus tem uma maneira, Deus tem um chamado. Não estava pensando em falar isso, veio ao meu coração. Essa palavra tem endereço. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, e o versículo 11 diz: eu é quem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. É Deus quem sabe. É Deus quem conhece. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito. Para Deus tem jeito. Para Deus pode. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir, irmão, o agir de Deus? Quem pode fazer o braço de Deus voltar atrás? Quem pode, irmão? Às vezes a gente vê a situação, o problema, e a gente coloca o problema maior do que Deus, irmão. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar-lhe. O povo de Israel se encontrava nessa situação. Osso sequíssimo, amontoado. Mas quando o homem de Deus profetizou, cada osso se uniu a seu osso. Quando você orar diante de Deus em sinceridade e com fé, vai se ajuntar, ó. Vai dar certo. Aquilo que está fora do lugar, aquele osso que está longe do seu osso, vai juntar a seu osso. Irmão, nem o povo de Israel cria mais. Eles estavam cativos lá em Babilônia.
Nem eles tinham mais esperança. O versículo 11 diz assim: Então me disse, Ezequiel 37:11. Então me disse, filho do homem, estes ossos, Deus dizendo a Ezequiel, né? São toda a casa de Israel. E eis que dizem, veja o que eles dizem, o povo de Israel dizem: os nossos ossos se caíram, se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Tem momento que o crente acha que para ele não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Não vale a pena mais orar. Isso é mentira do diabo, irmão. O diabo, ele é mentiroso. Toda a vida ele mentiu. Mas Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer fazer uma nova história na vida de alguém esta noite aqui. Deus quer fazer reviver, restaurar algo novo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, né? No capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que ele nos vivificou. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, como era a nossa situação, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o pior, éramos por natureza filhos da ira. Veja a situação de cada um de nós, sem exceção. A nossa esperança era essa. Estávamos condenados diante de Deus. Mas no versículo 4 diz: mas Deus, oh glória, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia. Sabe por que você está aqui essa noite? É pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós mortos em ofensas e pecados. Glória a Deus. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É a graça de Deus. Estamos aqui pela graça. Situação de Israel era caótica. Um vale de ossos secos. Em 1948, irmãos, Israel foi restituído nação novamente. E sabe o que mais importante para nós? Que na reunião da ONU, né, no empate que houve dos representantes da nação, o desempate foi por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que votou a favor de Israel, para que Israel
voltasse a ser uma nação. Israel agora, segundo a visão de Ezequiel, tornou-se nervo, tornou-se carne, tornou-se pele. Agora falta o Espírito. O Espírito vai ser quando a igreja voltar, quando Jesus voltasse com a igreja, na grande tribulação. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero perguntar, onde está a primeira pessoa nesta noite? Onde está você que ouviu a mensagem de Deus? Deus tem algo a fazer na tua vida. Deus quer restaurar a sua vida e através de tu salvar almas. Onde está você? Eu sei que o Espírito Santo, ele falou ao teu coração nesta noite. O vento do Espírito, ele vai soprar na tua vida. O vento do Espírito vai fazer mover algo na tua vida. Vem em nome de Jesus. Deixa Deus fazer algo na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Cumprir os seus propósitos que Ele tem, só Ele tem na tua vida. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Onde está você? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem. Vem. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.